Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre queimaduras, né? Então, nós vamos abordar alguns aspectos referentes a esse tema, né? Vamos falar, né, sobre as causas, né, os agentes que causam as queimaduras, vamos falar sobre a fisiopatologia, a classificação das queimaduras e o tratamento, né, adequado de acordo, né, com os serviços de urgência e emergência. Vamos iniciar, né, a nossa aula sobre queimaduras trazendo o conceito, né? Então, o que é uma queimadura? Vai ser uma lesão dos tecidos orgânicos decorrentes de um trauma de origem térmica, né? Então, as queimaduras elas vão ser decorrentes de uma transferência de energia de uma fonte quente para o corpo, né? Então, a gente tem o calor, né? Um trauma térmico que vai, né, causar morte celular de um determinado tecido, né? Então, a gente tem a lesão de um tecido orgânico decorrente a uma origem térmica, né? Uma fonte quente, né, que transfere a sua energia para o corpo, causando essas lesões no tecido. Então, né, como nós já vimos, essas queimaduras, elas são o quê? Feridas traumáticas, né? Aconteceu um trauma, uma lesão em um determinado tecido, né, que geralmente são causados por agentes. Quais são esses agentes? Agentes térmicos, agentes químicos, elétricos e radioativos, tá? Esses quatro elementos, eles transferem energia, transferem calor para esse tecido, causando o quê? A destruição, a morte dessas células, né? Causando uma lesão, uma ferida traumática. Esses agentes são capazes de produzir calor excessivo, né? Que vai danificar os tecidos corporais e acarreta na morte celular, tá? Então, tanto os agentes térmicos, químicos, elétricos e radioativos têm essa capacidade de produzir, né, calor excessivo. Esse calor excessivo, tá, é transferido, né, para o tecido, para o corpo, o que vai gerar o quê? Morte celular, né, causando aí uma lesão e a ferida traumática. Então, a gente pode ter uma destruição parcial ou total da pele e de seus anexos, tá? Então, essa fonte de calor, né, pode causar essa destruição parcial ou total da pele e dos seus anexos. Então, acometendo inclusive as camadas mais profundas, como o tecido subcutâneo, né, que é o tecido de gordura, pode causar também, né, danos nos músculos, tendões e ossos, tá? Então, quanto mais, né, profundo for essa queimadura, né, mais tecidos ele vai acometer, né? Então, a gente pode ter a destruição, né, da pele, do tecido subcutâneo, músculos, tendões e ossos, né? Isso vai depender da profundidade dessa lesão. Quanto mais tempo, né, esse tecido, esse corpo, ele ficar em contato com esse agente, né, mais profunda vai ser essa lesão, né? Mais traumático, né, a gente vai ter essa lesão. Então, a gente pode ter agentes térmicos, químicos, elétricos e radioativos, né, causando essa transferência de calor e produzindo uma lesão, né, que vai ser a queimadura. Segundo Dourado, né, em 1994, desde o início da vida, o fogo foi uma necessidade do homem, como também dele se origina a maioria das queimaduras, né? Então, a gente teve, né, essa necessidade histórica do fogo, né? A partir da descoberta do fogo, né, o homem teve vários avanços, né, até os dias de hoje, e também, né, devido a esse fogo, né, a gente tem a maioria das queimaduras. Então, após a Segunda Guerra Mundial, vários serviços de queimados surgiram em todo o mundo, né, aumentando os conhecimentos e os dados sobre a resposta fisiológica das queimaduras. Então, durante esse período da Segunda Guerra Mundial, né, a gente teve um número muito grande de queimados, né, envolvidos na Segunda Guerra Mundial. E com isso, né, aumentou também o conhecimento sobre as queimaduras, né, principalmente essa resposta fisiológica das queimaduras, né, sobre a conduta terapêutica e demonstrando muito conclusivamente a importância de uma equipe treinada, né? Então, a terapêutica vai influenciar muito, né, no estado de saúde dessas vítimas de
queimadura. Então, a gente precisa de uma conduta adequada, né? E uma equipe treinada que consiga entender toda essa fisiopatologia, né, da queimadura e aplicar a conduta mais adequada. Atualmente, né, a gente tem outro cenário que não envolve, né, a guerra, né, como a gente tinha antigamente, né? A gente teve a Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve, né, um grande número de queimados, de soldados queimados, né? E aí a gente intensificou o conhecimento sobre a queimadura. Atualmente, o manuseio, né, desse cuidado de produtos em altas temperaturas, como líquidos quentes ou objetos, né, incandescentes e atividades de criança em ambientes perigosos, pode ser considerados como a causa principal dessa terrível doença que é a queimadura. Né? A gente viu que nos séculos passados a gente tinha, né, as queimaduras mais relacionadas a esse período de guerra, né? E hoje em dia a queimadura, né, ela tem a sua maior causa, a sua principal causa em acidentes domésticos, principalmente envolvendo as crianças, né? Então, 71% de acidentes por queimadura acontecem, né, na casa da vítima, né, no ambiente doméstico, e 50% envolve crianças, né? A água fervente foi responsável por 59% dessas queimaduras e o álcool por 40% dos acidentes domiciliares. Então, a gente tem um cenário diferente atualmente, tá? A gente tem mais as queimaduras relacionadas, né, aos acidentes domésticos, principalmente, né, envolvendo as crianças. No Brasil, nós temos 1 milhão de acidentes, né, envolvendo queimadura por ano, e desses 1 milhão, né, de acidentes com vítimas queimadas, 30% são crianças. E aí nós temos alguns fatores de riscos que envolvem, né, os acidentes com queimadura. O primeiro vai ser camadas sociais, né, menos favorecidas, tá? O segundo, péssimas condições de moradia, né, onde a moradia oferece risco, principalmente relacionado, né, à instalação elétrica, né, ao manuseio do fogo, né, para preparo de alimentos, né, e outras causas. O terceiro, a gente tem crianças que cuidam de outras crianças, tá? Então, aquelas crianças, né, que precisam ajudar nos afazeres domésticos, principalmente cuidando de outras crianças, né? A gente tem um fator de risco para acontecer um acidente envolvendo queimaduras. Idosos que moram, né, sozinhos, que não tem, né, ninguém para auxiliar nesses afazeres domésticos, então acaba constituindo um risco também, né, de queimadura. Portadores de epilepsia, né, negligência e a utilização de álcool. Então, esses são os fatores de risco, né, para acidentes envolvendo queimaduras. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da queimadura, né? Nós já vimos que a queimadura, ela vai ser uma consequência da transferência de calor de um local para o outro, né? Geralmente um agente, né, que pode ser químico, né, pode ser radioativo, né? Então, esses elementos podem transferir calor, né, para o corpo, para um tecido, que vai causar o quê? A destruição tecidual, né, resultando da coagulação, desnaturação proteica ou ionização do conteúdo celular, né? Tanto a coagulação quanto a desnaturação proteica, né? A destruição da proteína que nosso organismo, né, é formado por proteínas, os tecidos, as células, e a ionização desse conteúdo celular, né, causando o quê? A morte dessa célula e a lesão no tecido. A profundidade da lesão vai depender da temperatura, né, do agente etiológico e da duração do contato com esse agente, tá? Então, quanto mais quente, né, quanto mais calor, quanto mais energia é transferida para esse tecido, maior, mais profunda vai ser essa lesão, tá? E quanto mais tempo, né, esse organismo, né, esse tecido passa em contato com o agente, né, que transfere calor, a gente também vai ter uma lesão maior e uma profundidade maior, tá? O evento sistêmico inicial depois de uma lesão por queimadura maior é a instabilidade hemodinâmica, né? Então, logo após uma queimadura, né, a gente tem essa instabilidade
hemodinâmica, a qual vai envolver, né, vários mecanismos, vai envolver, né, vários órgãos, vários sistemas, como mecanismos cardiovasculares, hidroeletrolíticos, né, de volume sanguíneo, pulmonares, renais, imunológicos, termorreguladores e intestinais, né? Então, a depender, né, da lesão, da profundidade, da extensão, né, do órgão, do tecido acometido, a gente pode ter várias consequências referentes a essa queimadura. Então, a gente pode ter vários tecidos, órgãos, né, e sistemas envolvidos nesse processo, né, que é a queimadura, né, nessa lesão. Então, a gente pode ter afetado, né, o sistema cardiovascular, hidroeletrolítico, né, o volume do sangue também, né, pode ser afetado por essa queimadura, né, pode ter também o acometimento do sistema pulmonar, renal, né, do sistema imunológico, termorreguladores, né, que é essa capacidade de regular a temperatura corporal, e intestinais também. E como podemos classificar essas queimaduras, né? Então, a classificação das queimaduras vai ser de acordo com a profundidade, né, da destruição tecidual. Então, as queimaduras elas podem ser classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, conforme veremos, né, a seguir. Tá? Então, de acordo com a profundidade e a destruição tecidual, né, nós podemos classificar essas queimaduras como primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, tá? E a gente vai ter sinais e sintomas referentes a essa queimadura, a essa, né, lesão, que vai nos possibilitar, né, classificar essas queimaduras. Então, a queimadura de primeiro grau, ela vai atingir o tecido, né, mais superficial, que é a epiderme, né, que é essa primeira camada da nossa pele, tá certo? Então, quando a gente tem uma queimadura de primeiro grau, né, geralmente a gente tem destruição, lesão na epiderme, né, que é essa camada mais superficial da nossa pele, tá? Os sintomas vai ser dor, né? Nós vamos ter alguns sinais como hiperemia, que é a vermelhidão, né? E o pequeno edema. E a gente tem uma recuperação em torno de 4 a 6 dias, tá? Então, as queimaduras de primeiro grau, a gente tem, né, lesão na epiderme, que é um tecido mais superficial, né? Nós temos dor como sintoma principal, né? E sinais como hiperemia e pequeno edema, né? Que vai ser a vermelhidão e o inchaço, tá? E a gente tem uma recuperação dessa lesão por volta de 4 a 6 dias. A queimadura de segundo grau, né? Então, a gente tem uma destruição, né? Uma lesão na epiderme e porções variadas da derme, tá? Então, nossa pele é constituída por 3 camadas, tá? A epiderme, que é a mais superficial, tá? A derme, que vem logo abaixo da epiderme, e o tecido subcutâneo, né? Que vai ser mais profundo, que é o tecido de gordura. Quando a gente tem essa lesão, né, de segundo grau, decorrente de uma queimadura, então a gente vai ter destruição, lesão, né, na epiderme e na derme, né? Então já ultrapassa essa camada mais superficial. Um dos sintomas principais, onde a gente pode classificar essa lesão, né, como segundo grau, vai ser muita dor, tá? E a gente tem sinais como áreas desnudas, úmidas, né, fictema e bolhas, tá? Então, nós vamos ver bolhas, né? Nós vamos ver também a lesão mais úmida, tá? Então, são sinais que a gente tem de lesão de segundo grau. E essa lesão, ela se recupera de 7 a 21 dias, tá? Em alguns casos, vai ser necessária a enxertia, né? No grau profundo, né? A enxertia vai ser o quê? Vai ser a reparação, né, desse tecido. As lesões de terceiro grau, né? As lesões de terceiro grau, elas vão ser mais profundas, né? Atingindo a epiderme, a derme e a hipoderme, que é o tecido subcutâneo, tá? Então, nas lesões de terceiro grau, a gente tem, né, a lesão, né, a destruição das três camadas da pele. A epiderme, a derme e a hipoderme, que também pode ser chamada como tecido subcutâneo. Um dos sintomas principais que a gente tem é dor relacionada às terminações nervosas, né? Então, a gente também tem um comprometimento, né, dessas terminações
nervosas que estão próximos a essa lesão, tá? E os sinais que a gente tem são ferimentos espessos, tá? Ferimentos também secos, esbranquiçados e com aparência semelhante à de couro, né? Esse tecido que foi lesionado, ele fica com essa aparência de couro, ele fica esbranquiçado, seco, tá? E a recuperação, tá, dessa cirurgia, dessa lesão, está relacionada à cirurgia e à enxertia. Então, há uma necessidade de um reparo cirúrgico, tá? Para esses casos de lesões de terceiro grau e a enxertia também, tá? Já as lesões de quarto grau, a gente tem um acometimento da epiderme, da derme e do tecido subcutâneo, né? Que também pode ser chamado de hipoderme, tá? Além da destruição desses 3 tecidos da pele, a gente também vai ter lesão em tendões, em fáscias, né? Que são os tecidos que recobrem os músculos, né? Nós vamos ter lesões também nos músculos, nos ossos e até nos órgãos mais internos, né? Então, já é uma lesão muito mais profunda. Sendo que essas lesões de quarto grau, né, elas não têm dor, né? Não tem esse sintoma de dor, elas vão ser indolor, justamente por destruir, né, por causar lesão nos tendões, né, nas terminações nervosas, tá? E os sinais que a gente tem referente a essas lesões de quarto grau, né, vão ser semelhantes, né, ou mais graves do que, né, as lesões de terceiro grau. Né? E a gente vai precisar também, né, de reparo por cirurgia e enxertia, e algum dos pacientes, né, a depender da extensão, né, dessa lesão de quarto grau, podem evoluir para óbito. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra de forma mais dinâmica, mais detalhada, né, essas classificações das lesões, né, de queimadura por primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Nessa primeira imagem aqui a gente tem uma queimadura, tá, de primeiro grau, onde a gente tem a destruição, né, apenas da epiderme, né, que é a camada mais superficial da pele, tá? E nós temos aqui, né, o rubor, calor e dor, que são sinais e sintomas da queimadura de primeiro grau, né, que é vermelhidão, né, o calor no local, o aumento da temperatura no local e a dor. Já nessa segunda imagem aqui, a gente tem as queimaduras de segundo grau, né? Além de atingir a epiderme, a gente também tem aqui uma lesão atingindo a derme, né? Então, a gente atinge aqui primeira e segunda camada da pele, né? A gente tem lesão envolvendo epiderme e envolvendo também, né, a derme. E os sinais e sintomas desse tipo de lesão, né, a formação de bolhas, a dor, né, no local da queimadura e o leito da ferida que é brilhante, tá? Nessa imagem aqui a gente tem, né, a queimadura de terceiro grau, tá? Então a gente já tem uma espessura, né, maior envolvendo essa lesão, tá certo? Aqui nós temos destruição, né, dos tecidos da pele, que vai ser, né, a epiderme, a derme, né, e o tecido também, né, subcutâneo. E os sinais e sintomas que a gente tem é a aparência similar de couro, né, envolvendo essa lesão, a coloração branca e chamuscada, né, dessa lesão. A gente tem também tecido de necrose, tecido morto e dor, tá? Já nessa última imagem, a gente tem aqui uma queimadura de quarto grau. E aí a gente tem o acometimento de todos os tecidos da pele, né? A epiderme, a derme, a hipoderme, além também, né, do acometimento de tendões, nervos, músculos, né, ossos, órgãos, né, que a gente tem uma queimadura mais profunda. E lembrando que essa queimadura ela vai ser indolor, tá? E em alguns casos os pacientes podem evoluir para óbito, né, a depender da extensão dessa queimadura. Além da queimadura, né, da classificação das queimaduras que a gente já falou anteriormente, né, estabelecida
a nível mundial, nós temos também outra classificação, que é de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, né? Que vão ser diretrizes nacionais. Então, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, nós também podemos classificar, né, essas queimaduras em primeiro, segundo e terceiro grau, tá? A única diferença é que nessa do Ministério da Saúde a gente não vai ter o quarto grau, tá certo? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a de primeiro grau, né, nós vamos ter somente a epiderme como uma área afetada, né, da queimadura, sem formação de bolhas. Então, vai ser aquela lesão, né, avermelhada, né, que tem eritema, que tem dor, edema, que é inchaço, e a gente tem também descamação, né, desse tecido. E é uma reparação em volta de 4 a 6 dias, geralmente, né, relacionada à queimadura solar, tá certo? Então, nós temos aí a queimadura de primeiro grau, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Na queimadura de segundo grau, né, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos também, né, a lesão acometendo a epiderme e a derme, né, as duas camadas, né, que compõem a nossa pele, formação de bolha, né, ou flectenas, né, que são aquelas bolinhas, né, cheias de um líquido que a gente tem com a lesão sendo de segundo grau, né? Ela vai ser superficial, a base da bolha ela é rosa, né? Então em volta da bolinha que formou, né? A gente vê um tecido rosado, úmido e doloroso, tá? E a queimadura de segundo grau, quando ela é mais profunda, a base da bolha é branca e seca, tá? Indolor e menos dolorosa. Então, quanto mais superficial, né, mais a gente tem um tecido rosa, úmido e doloroso. E quanto mais profundo, a gente tem o quê? Um tecido mais esbranquiçado, seco e indolor, tá? E a gente tem uma restauração dessas lesões, né, entre 7 a 21 dias, tá? Já na queimadura de terceiro grau, de acordo, né, com o Ministério da Saúde, a gente tem a área afetada sendo a epiderme, a derme e outras estruturas profundas, né, tecido subcutâneo, tendões, músculos, ossos, órgãos, tá? Essa queimadura ela vai ser indolor. Existe a presença de uma placa esbranquiçada ou enegrecida, né, que vai ser o tecido de necrose, o tecido morto. A gente também tem, né, uma textura corácea, né, a pele que foi lesionada fica com esse aspecto, com essa característica de couro, e não repitaliza, né, sendo necessário a enxertia de pele, tá? Que também pode ser indicado nas queimaduras de segundo grau, dependendo da profundidade, tá? Então, a gente precisa de uma intervenção cirúrgica, né, para o reparo dessas queimaduras de terceiro grau. Aqui nós temos um esquema, né, de acordo com o tempo médio de recuperação, né, a queimadura de primeiro grau, a gente tem, né, essa recuperação em torno de 4 a 6 dias, né, a de segundo grau a gente tem, né, uma recuperação de 7 a 21 dias, né, a depender da profundidade é necessária enxertia, né, um tratamento cirúrgico, a de terceiro grau não epitaliza, né, necessidade, né, de excisão cirúrgica e enxertia, né, que vai ser a retirada desse tecido de necrose, esse tecido morto, né, e o preenchimento com outro tecido, né, que a gente chama também de enxertia, né, que a gente retira tecido, né, de um local do corpo para fazer o tratamento, né, a revitalização desse tecido que foi queimado, tá, que foi lesionado. Já de quarto grau, né, a gente tem também a necessidade, né, de excisão cirúrgica e enxertia, tá? Então, vai ser retirado todo o tecido de necrose, todo o tecido morto, e vai ser também recolocado outro tecido, né, para preencher essa lesão. Além também do óbito, né? Tem alguns pacientes, a depender da extensão e da profundidade, né, dessa queimadura, pode evoluir para óbito. Então, agora nós vamos falar um pouquinho como a gente calcula a extensão da superfície
corporal que foi lesionada, que foi queimada, né? Nós já vimos que a profundidade vai depender dos tecidos que são acometidos, né? Que a gente pode ter uma lesão de pele envolvendo a epiderme, derme, né? E o tecido subcutâneo. Mais profundo, né? A gente pode ter, né? Uma lesão envolvendo tendões, músculos, né? Ossos e órgãos, tá? Então, quanto mais profundo, mais tecidos a gente tem sendo acometidos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a extensão dessa área de superfície corporal lesionada. Quanto maior essa extensão, também nós temos uma vítima mais grave. E nós vamos fazer, né, o cálculo dessa extensão da área da superfície corporal lesionada através de uma regrinha que a gente chama de regra dos 9, que vai ser uma maneira rápida para estimar a extensão de uma queimadura em adultos e em crianças também, tá? Então, quando a gente fala de profundidade, né? Então, a gente fala da área mais superficial para a área mais profunda, tá? Então, a gente está falando de profundidade, né? Da parte superficial adentrando esse organismo. Quando a gente fala de extensão, a gente vai falar do tamanho em extensão, tá? Do comprimento em centímetros, envolvendo, né, a superfície, né, corporal que foi lesionada. Então, esse sistema divide o corpo em múltiplos de 9, tá? E a soma total, né, dessas partes é igual à área de superfície corporal total. E é importante, né, para a gente conseguir medir e avaliar a gravidade dessa lesão. Por isso que é chamada de regra dos 9, né, que a gente vai dividir, né, esse corpo, esse organismo, com múltiplos de 9, né? Depois nós vamos fazer a somatória dessas áreas que foram queimadas e a gente vai ter um total, né? Que vai ser igual à área dessa superfície corporal queimada. Então, nós vamos conseguir avaliar a gravidade dessa lesão, né? As crianças, elas apresentam proporções diferentes, né, dos adultos, porque a gente tem, né, uma anatomia diferente, a gente tem, né, um volume corporal, uma área corporal diferente da do adulto, tá? Visto que, né, a cabeça da criança é proporcionalmente, né, maior que a dos adultos. A gente tem uma anatomia diferenciada, então nós vamos aplicar também uma regra diferente para as crianças, tá? Algumas literaturas não recomendam a adoção da regra dos 9, né, para as crianças, devido às diferenças em cada fase de crescimento, né, tornando essa classificação imprecisa, né, mais difícil, né, porque a gente tem um desenvolvimento rápido da criança, né, e a gente tem uma anatomia totalmente diferente do adulto, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo a partir da regra dos 9, onde a gente vai dividir, né, esse organismo, esse corpo, em múltiplos de 9, tá? Nós vamos somar esses números de acordo com a área que foi lesionada, que foi queimada, e a soma total, o resultado dessa soma, né, vai ser igual à área da superfície corporal que foi lesionada. E aí nós vamos ter uma noção de gravidade dessas vítimas. Então, aqui na imagem, né, a gente tem o corpo do adulto, né, que equivale a 100%, né? Então, quando a gente fala o corpo todo, o organismo por inteiro, a gente vai ter, tá, 100%, né? Porque vai ser todo o organismo, né, desse indivíduo. Então, a gente tem 100%. Para aplicar a regrinha dos 9, nós vamos dividir esse organismo em múltiplos de 9. Cada área corporal, tá, vai receber uma porcentagem. Por exemplo, a cabeça, né, do adulto vai equivaler a 9%, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma vítima e só queimou cabeça, né, a gente vai ter o quê? Uma queimadura de 9%, né, de toda a estrutura corporal. Cada braço, né, também vai equivaler a 9%, tá? A frente do organismo, né, essa parte anterior, vai equivaler a 18%. O dorso, que é a parte das costas de trás, né, a parte posterior, nós vamos ter 18%. A região genital vai equivaler a 1%. E cada membro inferior, cada perna, vai equivaler a 18%.
Então, bora supor, né, que a gente tem uma vítima onde ela teve queimadura, né, do membro direito superior, do membro esquerdo, né, superior. Então, a gente vai fazer 18 mais 9, que vai dar o total, né, dessa superfície corporal que foi queimada, tá? Então, a gente vai nessa somatória e nós vamos, né, ter aí o total, né, da área queimada. Da criança nós vamos dividir também, tá? Só que cada região vai equivaler a um valor diferente da do adulto, porque a gente tem uma anatomia também diferente. A cabeça da criança equivale a 18%, porque geralmente a cabeça das crianças, né, vai ser maior em relação ao resto do corpo. Então, a gente vai ter, né, uma porcentagem maior, tá? A cabeça da criança equivale a 18%. Cada braço da criança equivale a 9%. Né? A porção anterior do corpo, né, a gente tem 18%. E a porção posterior às costas, a gente tem mais 18%. Região genital, 1%. E cada membro inferior, 13,5%. Né? Então, bora supor que uma criança, ela teve, né, queimadura dos dois membros superiores e da região genital. Né? Então, a gente faz, cada braço é 9, né? Então, 9 mais 9, 18. Mais 1% da região genital, a gente tem 19. Então, se essa criança, né, teve uma lesão onde envolve os membros, né, superiores, direito e esquerdo, e região genital, né, a gente faz a somatória, né, que vai equivaler a 19% da área corporal, né, lesionada. Outra situação, né, a criança queimou cabeça, né, e queimou, né, vamos supor que o membro superior esquerdo. Então, nós vamos fazer 18 da cabeça mais 9, que vai dar, né, a área total de queimadura desse organismo. Então, cada porção do organismo, né, vai receber uma porcentagem, esse valor fixo, que vai ser um múltiplo de 9, tá? E quando a gente tiver, né, uma vítima por lesão, né, de queimadura, nós vamos avaliar qual foi a região, a superfície queimada, e nós vamos fazer uma somatória para estipular, né, a porcentagem, né, do organismo, da superfície corporal que foi queimada. Quanto maior, né, essa somatória, quanto mais se aproximar a 100%, mais grave vai ser essa vítima. Então, nós vimos, né, que a depender, né, do tecido acometido, né, a gente pode determinar a profundidade, né, de uma queimadura. Então, se atinge a epiderme mais superficial, né, mais profundo, a derme mais profundo, tecido subcutâneo mais profundo, né, a gente tem acometimento de tendões, nervos, mais profundo, músculos, mais profundo, ossos, órgãos, né? Então, a depender do tecido, a gente pode, né, avaliar a profundidade de uma queimadura, tá? Nós também podemos avaliar a extensão, o tamanho da extensão, né, dessa queimadura, a partir da regra dos 9, né? Então, a gente tem a regra dos 9 aplicado diferente, né, para criança e para adulto, né? Porque a gente tem uma anatomia diferenciada, tá? Onde nós vamos dividir, né, esse organismo em múltiplos de 9, né? E nós vamos somar essas áreas que foram lesionadas e calcular a extensão dessa queimadura. Por exemplo, em um adulto, se eu tenho lesão em cabeça, né, e lesão na porção anterior do corpo, a gente tem o quê? Né? 9 da cabeça mais 18 da parte, né, anterior, a gente vai ter 27% do corpo queimado, né? Se a gente tem uma lesão maior, né, vamos botar que teve uma queimadura da cabeça, né, da parte anterior do corpo e do membro direito. Então, a gente vai somar, né? 9 mais 18 mais 9, que a gente vai ter 36% do corpo queimado, né? De toda a extensão corporal queimado. Se a gente tem mais uma queimadura maior, né? Se a gente tem mais o membro esquerdo queimado, né? Então, a gente vai ter o quê? 9% da cabeça, né? Queimado,
que constitui a cabeça, 9%, 18, que é a porção anterior, mais 9 de um braço, mais 9 do outro braço. A gente vai ter 45%, né, da estrutura corporal queimada. Então, vamos colocar que essa pessoa queimou também, né, o dorso, as costas, mais 18, não é isso? Então, a gente vai ter 9% da cabeça, né, queimado, o corpo, né, a porção do corpo anterior, do tórax, né, do tronco, 18%, 9% de um braço, 9% do outro braço e mais 18% do dorso, né, que é a parte das costas, a porção posterior. Então, nós vamos ter o quê? 63%, né, de toda extensão corporal, né, queimado, tá? Então, quanto mais se aproximar a 100%, que é, né, a totalidade desse organismo, mais extensa, né, mais grave, né, vai ser essa vítima, né, e mais extensa vai ser essa queimadura. A partir, né, da determinação dessa regra dos 9, a gente também pode classificar essa vítima em pequeno queimado, médio queimado e grande queimado, que vai depender, né, do resultado dessa regra dos 9. Né? Então, quanto maior, quanto mais porções, né, mais extensão, né, desse corpo for queimado, a gente classifica em pequeno, médio e grande queimado, tá? Então, pequeno queimado vai ser uma queimadura leve, tá? Independente se for primeiro, segundo ou terceiro grau, tá? Não confunde. Quando a gente tem lesões de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, a gente está avaliando o quê? Profundidade. As camadas, né, que foram atingidas. Quando a gente está falando em pequeno, médio e grande queimada, a gente está falando da extensão, da superfície, tá? De acordo com essa regra dos 9, tá? Então, pequeno queimado vai ser, né, essa queimadura leve. Ocorre lesão de primeiro grau em qualquer extensão, né, do corpo. E as lesões de segundo grau atingem menos que 10% da superfície corporal em adultos e 5%, né, nas crianças. Então, quando a gente tem o paciente classificado como pequeno queimado, pode ser qualquer, né, lesão de primeiro grau, independente da sua extensão, tá? E lesões de segundo grau que atingem menos de 10% da superfície corporal no adulto e 5%, né, da superfície corporal da criança. Vítimas médio queimado, né, paciente médio queimado. A gente tem queimaduras de segundo grau, né, que acomete de 5 a 10% da estrutura, né, da superfície corporal da criança e de 10 a 20% do adulto. Tá? E também podemos ter queimaduras de terceiro grau com até 10%, né, em adultos, sem comprometer face, mão, períneo e pé, tá? Além de qualquer queimadura que envolva mão, pé, face, pescoço ou axila. E aí nós vamos ter, né, classificação de médio queimado. Paciente vítima, né, de grande queimado. Ocorrem queimaduras de segundo grau, né, sendo de 15% em criança e 20% em adultos, tá? Pode também ser queimaduras de terceiro grau, com mais de 5% em crianças e 10% em adultos, tá? Queimadura no períneo em qualquer idade, né, sendo adulto ou criança, se a gente tiver queimadura em períneo, a gente tem um grave queimado, tá? Pelo risco de infecção e comprometimento dessa área. Queimadura por eletricidade e de terceiro grau também em mão, pé, face, pescoço e axila. Então, quando a gente tem uma queimadura envolvendo, né, que seja de terceiro grau, envolvendo mão, pé, face, pescoço, axila, também é classificado como grande queimado. E qualquer queimadura que seja, né, que tenha o agente, né, elétrico, né, eletricidade como sendo, né, a causa dessa queimadura. Então, nós temos também, né, vítimas de grande queimado, né? Nós temos uma queimadura grave, um paciente grave. Agora, nós vamos falar, né, das condutas, né, relacionadas à terapia, né, dessas vítimas por queimadura. E nós vamos iniciar falando da abordagem pré-hospitalar, tá? Que é essa vítima que é socorrida, né, antes de chegar à unidade hospitalar, tá? Então, o método de atendimento do trauma, né, nós vamos utilizar
A, B, C, D, E, né, aplicado ao doente, né, vítima de queimaduras, tá certo? Então, a primeira abordagem vai ser o quê? A letra A, que vai ser manter as vias aéreas desobstruídas, né? A gente já sabe, fazendo, né, uma extensão, né, do pescoço, né? Em casos de incêndio, a gente retira a vítima, né, para evitar a inalação do monóxido de carbono, né, que é aquela fumaça proveniente, né, da queima, né, de alguns materiais envolvendo esse ambiente que aconteceu o incêndio, né? Pode haver estreitamento da traqueia pelo edema da mucosa e também dificuldade de intubação, né? Então, esse monóxido de carbono, né, ele pode causar o quê? Ele pode causar um edema, né, das vias respiratórias, dificultando, né, essas vias aéreas pérvias, né, desobstruídas, tá? E pode dificultar também, né, a intubação dessa vítima. O próximo passo, né, vai ser o B, que vai ser o quê? São avaliadas as necessidades de intubação e nebulização, tá? A nebulização vai ajudar, né, a liberar essas vias aéreas, diminuir esse edema, né, da traqueia, tá? Então, é avaliada essa necessidade de intubação e nebulização pela verificação da frequência e profundidade respiratória e ausculta, tá? Então, nós vamos avaliar a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, né, os movimentos respiratórios e avaliar se há necessidade ou não, né, de intubação e nebulização. Então, vai ser também necessário a administração de oxigênio, né, a 100% em todos os pacientes com queimaduras acima de 20% da superfície corporal queimada. Por isso, a importância, né, de saber e aplicar essa regra dos 9, né, para a gente determinar também as condutas, né? Então, se eu tenho uma vítima, né, que tem mais de 20%, né, da superfície corporal queimada, nós vamos necessitar, né, da oferta da administração de oxigênio a 100%. Tá? Então, queimaduras circunferenciais de parede torácica, né, podem enrijecer e se contrair. O que acontece? Quando a gente tem uma queimadura envolvendo o tórax, né, a circunferência torácica, esse tecido, né, ele pode ficar enrijecido por causa dessa lesão e dificultar o quê? Os movimentos respiratórios, né? Quando a gente inspira, nosso tórax ele expande, né? Ele precisa dessa elasticidade para ele executar esse movimento de expansão, né? Esses movimentos respiratórios. E quando a gente tem uma vítima, né, que envolve essa superfície corporal, né, a circunferência torácica, né, nessa lesão, a gente pode ter, né, esse enrijecimento e essa contração, né, desses tecidos e desses músculos que auxiliam, né, nesses movimentos respiratórios, tá? O próximo passo, né, a próxima conduta é o passo C, né, onde deverão ser estabelecidos 2 acessos calibrosos para reposição volêmica com Ringer lactato, tá? O soro de escolha, tá? Vai ser o Ringer lactato, né? Então, a gente também vai precisar de um cateterismo vesical, tá? De demora, para avaliar a diurese também desse paciente, tá certo? Então, o passo C vai ser o quê? Né? Funcionar esses 2 acessos calibrosos, tá? São 2 acessos, reposição volêmica, né? Com Ringer lactato e também a necessidade de um cateterismo vesical de demora para a gente avaliar, né, essa diurese dessa vítima. Depois do passo C, a gente tem o D, né? Onde a gente vai avaliar a presença de déficits neurológicos, né? Que podem estar relacionados ao quê? A inalação do dióxido de carbono, né? As toxinas, aquela fumaça, né? Que é tóxica, tá? Então, a gente vai avaliar, né, o déficit neurológico, a gente vai avaliar o sistema neurológico, né, dessa vítima, ver se ele está, né, lúcido, orientado em tempo, em espaço, tá? Então, nós vamos avaliar, tá? Nós vamos também, podemos aplicar, né, a escala de coma de Glasgow para aquelas vítimas, né, que estão com o rebaixamento do nível de consciência, tá? E o último passo vai ser a exposição total da vítima, tá? Com retirada de toda a roupa e joia,
né? A gente precisa retirar, porque logo após a gente tem um edema, né? Então, se a gente não retirar joias, roupas, sapatos, tá? Esses objetos podem ficar presos, né, ao corpo da vítima, dificultando depois essa retirada, tá? Por outro lado, as vítimas de queimadura estão em risco de hipotermia. Então, depois, tá, que eu retiro toda essa roupa, né, as joias, sapatos, acessórios, tá, eu vou avaliar a temperatura, tá, e usar mantas térmicas, tá, para a gente manter a temperatura corporal dessa vítima. Tá? Porque essas vítimas, elas têm, né, uma evolução para hipotermia. Então, depois que eu tiro todos os objetos e roupas, né, todos os adornos nessa vítima, a gente vai usar as mantas térmicas para preservar a sua temperatura e evitar o quê? Uma hipotermia, né, que é como se fosse uma fase compensatória pós-queimadura, né? Então, essas vítimas podem desenvolver o quê? Uma hipotermia. Então, depois que eu faço a exposição da vítima com a retirada de todas as roupas e joias, né, adereços, eu vou avaliar a sua temperatura e usar as mantas térmicas para preservar a temperatura corporal e evitar uma hipotermia, né? Então, a gente tem os passos A, B, C, D e E. A é liberar as vias aéreas, né? Deixar as vias aéreas pérvias, desobstruídas. O B, a gente vai ter o quê? Oferta de oxigênio, né? Para essas vítimas, a depender, né? Da extensão da superfície queimada, né? A letra C, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, né? Instalar 2 acessos calibrosos, né? E também vamos utilizar o cateterismo, né, vesical e demora para avaliar a diurese. Na D, a gente vai fazer o quê? Avaliar os déficits neurológicos, né, avaliar, né, o sistema neurológico, se teve algum déficit relacionado à inalação das toxinas, né? E a letra E, nós vamos fazer o quê? Expor, né, a vítima, retirar todas as roupas, joias, e também nós vamos preservar sua temperatura com o uso das mantas térmicas. Então, nós vamos seguir esses 5 passos de A, B, C, D, E relacionado à vítima com queimadura. Quando a gente tem uma vítima de queimadura, né, essa fonte de calor que provocou, que gerou essa queimadura, né, causa um desnaturamento dessa célula. O que acontece? Né? As células, elas perdem líquido, elas perdem água, tá? Então, vai ser necessário a reposição de fluidos, né, para essa vítima de queimadura. Então, durante todo esse processo de queimadura, essa lesão das células e tecidos, há uma perda de fluidos, né, de água, dos líquidos corporais. Então, há uma necessidade, como forma terapêutica, né, de tratamento, repor esses fluidos que foram perdidos, né, por esse processo de queimadura. Então, a administração de grandes volumes de fluidos, né, por via intravenosa, se faz necessário para evitar, né, para impedir que o doente entre em choque hipovolêmico, né? O choque hipovolêmico está relacionado com o quê? Com o déficit, né, desses fluidos corporais, desses líquidos corporais, tá? Então, o objetivo do tratamento é calcular e repor esses líquidos, esses fluidos, né, que foram perdidos durante esse processo de queimadura, tá? Então, por isso que né, dessas condutas, né, pré-hospitalar, né, vai ser a instalação de 2 acessos calibrosos, né, que a gente viu que a gente utiliza, né, o soro ring lactato para fazer a reposição desses fluidos, tá? E nós temos também um cálculo para avaliar quanto, né, de volume, de fluido, de líquido que a gente vai infundir, tá, nessa vítima. Tá? Então, nós precisamos saber, né, fazer uma estimativa de quanto, né, de solução nós vamos infundir, né, nós vamos repor para essa vítima de queimadura. Como é que a gente vai fazer, né, esse cálculo, essa estimativa? A gente tem uma fórmula que é chamada de fórmula de Parkland, tá? Que vai calcular o volume de fluidos a ser infundido nessa vítima de queimadura, tá? Então, é um cálculozinho, né, simples, com aplicação de uma fórmula simples também, tá certo? O que é que nós vamos fazer?
A fórmula ela vai ser fixa, tá? E vai ser utilizada para todos, né, essas vítimas de queimadura, tá? Que há necessidade da infusão, da reposição desses fluidos, desses líquidos, tá? A regrinha é o seguinte, né? A fórmula vai ser 4 ml vezes o quilo, né? O peso da vítima, vezes a porcentagem de área queimada. Por isso a importância, né, da regrinha dos 9, né? A gente vai determinar a terapêutica dessa vítima, né, de acordo com esse cálculo que a gente, né, vai fazer, que é a regra, né, dos 9 para determinar o total, né, de extensão queimada, né, de extensão da superfície corporal queimada. Então, para calcular, né, a reposição dos fluidos, nós vamos utilizar a seguinte fórmula: 4 ml vezes o peso da vítima, né, que é em quilo, vezes a porcentagem da área queimada, tá? Então, vamos supor, né, um exemplo, que a gente tem, tá, uma criança que ela queimou, né, o membro superior direito, que a gente tem o quê? 9%, né? Então, nós vamos fazer o quê? 4, né, ml vezes o peso da criança, vamos supor que essa criança tem 16 quilos, tá? Vezes 9, né, que vai ser a área queimada. Então, nós vamos, né, infundir 576 ml, né, de fluido para repor, né, o que ela perdeu com essa queimadura, tá? A metade dessa fórmula precisa ser administrada nas primeiras 8 horas após a lesão e a outra metade entre 8 e 24 horas, tá? Então, é só pegar a quantidade total, ela precisa de 576, né, ml de soro ring-lactato. Nós dividimos essa solução em 2, né, que vai dar 288 ml. Então, nas primeiras 8 horas após a lesão, tá? A gente vai fazer 288 ml, né, de soro ring-lactato. E depois das 8 horas, até completar 24 horas, nós vamos infundir mais 288, tá? Então, essa vai ser a regrinha, a fórmula para fazer o tratamento com reposição de fluidos em vítimas de queimadura, tá? Então, a gente aplica primeiro a regrinha dos 9 para saber, né, qual foi a área da superfície corporal atingida, tá? Depois, nós vamos fazer a fórmula de Parkland para a gente saber qual a quantidade, né, de fluidos que a gente vai, né, infundir nesse paciente como forma de terapia, tá? A fórmula sempre vai ser a mesma, 4 ml vezes o peso, vezes a porcentagem da área queimada, tá? Então, outro exemplo para ficar mais fácil. A gente teve, né, um adulto que teve queimadura, né, da cabeça, né, que é 9%, mais queimadura do membro esquerdo, que é 9%. Então, a gente vai ter o quê? 18% da superfície corporal queimada nesse adulto. Como é que eu vou saber a quantidade, né, de fluido que a gente vai infundir para tratamento? Nós vamos utilizar o quê? A fórmula de Parkland, que vai ser 4, né, vezes o peso desse adulto, né, vamos supor que ele tem 50 quilos, tá? Vezes a área, né, da superfície corporal que foi queimada, que foi cabeça e membro, né, superior. Então, a gente tem 18%, né? Então, a gente tem 3.600, né, ml de solução para ser infundida nesse paciente, tá? Então, a gente vai dividir sempre em 2, tá? Que vai dar o quê? 1.800, que a gente vai administrar nas primeiras 8 horas, e depois mais 1.800, né, de 8 horas em diante, até completar 24 horas após a lesão. Então, nós vimos as condutas, né, pré-hospitalar, que é antes dessa vítima chegar, né, ao hospital, aplicada por, né, profissionais da saúde. Nós vimos também algumas condutas, né, que é feita, né, tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar, que vai ser, né, o cálculo das soluções que vão ser infundidas nessa vítima por queimadura. E agora nós vamos ver os primeiros socorros de queimadura, tá?
tanto para profissionais de saúde quanto para leigos, tá? Em ambientes domésticos, em ambientes, né, extra-hospitalar. Então, nós vamos ver esses primeiros socorros. O que fazer, né, quando a gente tem uma vítima, né, por queimadura, independente se esse socorrista for profissional da saúde ou leigo. O primeiro passo, né, vai ser avaliar a dor, tá? Nós vamos umedecer a região queimada com compressas ou toalhas dobradas, né, embebidas por água fria, tá? Então, a gente vai avaliar a dor, né, perguntar esse paciente, ele vai informar, né, a intensidade da dor no local da queimadura. Isso a gente necessita para saber se é uma lesão de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, tá? Nós vamos pegar compressas, toalhas limpas, né? Umedecer com água fria e aplicar no local, na região da queimadura, tá? Para a gente reduzir, né, a temperatura nessa região, tá? Que foi queimada. Mãos e braços devem ser mergulhados na água, mas não coloque o acidentado sobre o chuveiro frio, que a gente pode ter um choque térmico, né? O organismo está muito quente, se a gente mergulhar, né, ele embaixo do chuveiro, né, ele pode ter um choque térmico, ter uma redução brusca dessa temperatura. Então, se for mão, braço, pé, a gente coloca, né, consegue mergulhar na água, tá? Mas não o corpo todo. Sacos de gelo não têm eficiência, tá? E eles podem até grudar na pele e aumentar a lesão. Então, não é indicado colocar gelo na lesão por queimadura, tá? Após esses procedimentos, nós vamos deixar a queimadura livre, sem nada por cima, tá certo? Então, né, eu avaliei a dor, umedeci com a compressa, né, uma toalha limpa. Depois eu vou deixar, né, essa queimadura livre, sem colocar nada por cima, tá? Os objetos que ainda estejam na região acometida, como anéis, relógios, pulseiras, devem ser removidos antes que o edema crie problemas, né? A gente sabe que depois, né, da lesão, a gente tem uns sinais de inflamação, né? Que é dor, eritema, rubor, edema. Então, vai ter o quê? Inchaço, né? Então, a gente tira antes, né, desse inchaço aparecer, tá? Relógio, pulseira, anel, qualquer objeto que esteja, né, próximo à região lesionada. Se houver formação de bolhas, que a gente tem principalmente em lesões de segundo grau, não mexa, né? Não é indicado estourar ou manipular essas bolhas, tá? Quando a pessoa estiver com roupas, né, queimando, roupas em chama, nós vamos pegar uma toalha, um cobertor grosso, né, um casaco e vai abafar, tá, essas chamas para que ela se apague. Então, na hora de jogar água, né, então a gente vai fazer o quê? Pegar um pano, como uma toalha, um cobertor, um lençol, um casaco e abafar essas chamas, tá? Caso a vítima tiver, né, com a roupa em chamas. Tá? E nós vamos o quê? Chamar imediatamente o SAMU, né? Onde a gente vai ter uma equipe, um suporte mais avançado para prestar, né, esses primeiros atendimentos a essas vítimas, né, por queimadura. Agora nós vamos falar sobre algumas medidas, né, imediatas e tratamento de feridas, tá? Relacionadas ao ambiente intra-hospitalar, tá certo? Essa vítima que vai ser atendida no PSF, essa vítima que vai ser atendida na emergência, né, de um hospital, de uma UPA. Então, como tratar essa ferida que foi causada por queimadura? Tá? Então, por ser, né, um trauma de grande complexidade e requerer tratamento eficaz, né, adequado e de caráter imediato, né, acidentes com vítimas por queimaduras apresentam alta taxa de morbidade e mortalidade, tá? Então, a vítima que pode complicar, né, e ir a óbito a depender, né, do tipo de queimadura, da classificação da queimadura. Então, como tratar a ferida, a lesão dessas vítimas? Então, limpe a ferida com água, né, e clorexidina desgermante a 2%, tá? Na falta da clorexidina, né, desgermante, nós vamos utilizar água e sabão neutro, tá? Que vai ser o primeiro passo, vai ser a higienização, né, a limpeza dessa ferida,
ou com água e sabão neutro, ou com clorexidina desgermante a 2%. Posicionamento, manter a cabeceira, né, da cama do paciente elevada, tá? Sempre manter elevada, né, para facilitar, né, a circulação sanguínea. Nós vamos também administrar o reforço antitetânico, tá? Que tem uma chance dessa vítima contrair, né, tétano. Então, ela precisa estar, né, vacinada, realizar o reforço dessa vacina antitetânica, tá? Nós vamos também administrar heparina subcutânea, a heparina é um anticoagulante, né? Para profilaxia do tromboembolismo, tá? Então, as vítimas por queimadura têm um risco, né, de desenvolver tromboembolismo, tá certo? Porque a gente tem uma elevação da coagulação sanguínea, então vai ser necessária a administração da heparina subcutânea, que é um anticoagulante. Nós vamos também administrar a sulfadiniazida de prata a 1% como antimicrobiano tópico, né? Então, a pomada, o creme que a gente vai utilizar para cobertura dessa ferida, dessa lesão, vai ser a sulfadiazina de prata 1%, que ela tem uma ação bactericida, tá? O curativo deve ser oclusivo em 4 camadas, tá certo? Então, o curativo oclusivo é aquele que oclui, que fecha, né, toda a lesão, né? Então, nós vamos utilizar 4 camadas de curativo para ocluir essa lesão, que vai ser a atadura Amorim, né, contendo sulfatiniazida de prata, 1%, a gaze absorvente, o algodão hidrofílico e a atadura crepe. Então, nós vamos ter 4 camadas, né, para compor esse curativo oclusivo, tá? Então, a primeira vai ser a atadura Amorim, tá? Contendo essa pomada, né, esse creme de sulfatiniazida de prata 1%, que tem ação bactericida. Depois, nós vamos colocar gaze absorvente, né, para ajudar a absorver toda a secreção, todo o exudato. O algodão hidrofílico e, por último, a atadura crepe, que é para fazer a oclusão desse curativo. Essa lesão, né, ela pode evoluir para infecção, tá? Tem um risco muito grande, né, de infecção, essas lesões por queimadura. Então, como identificar uma infecção em queimadura? Então, são considerados sinais e sintomas de infecção em queimadura. Mudança da coloração da lesão, né, principalmente se ficar um tecido escuro, né, onde a gente consegue observar, né, tecido de necrose, né, que é tecido morto. Edema de bordas das feridas ou segmento corpóreo afetado. Então, se a gente vê que aumentou o edema em torno da ferida, né, e também, né, na região em volta, né, dessa ferida, tá? Quando a gente tem um aprofundamento, né, da lesão, então a lesão ela é rasa, né, e ela vai ficando mais funda com o passar do tempo, né, a gente tem um sinal de infecção. Mudança de odor, né, se essa lesão começa a ficar com cheiro fétido, né, com mau cheiro, né, também é sinal, né, e sintomas de infecção, tá? O descolamento precoce da escara seca e transformação em escara úmida. Então, quando a gente tem uma queimadura, tem essa pele, né, mais seca, enrijecida, né? Se a gente tem um descolamento, né, precoce, né, desse tecido seco, né, e ela se transforma uma ferida, né, úmida, né, com muita secreção, com muito exudato, é sinal de infecção, tá? Coloração hemorrágica sobre a escara, né? Então, se a gente vê uma coloração vermelha, se a gente tem uma secreção, né, muito sanguinolenta, pode ser sinal, né, de infecção. Celulite ao redor da lesão, né? A gente vê, né, que formou essa celulite, formou ao redor da lesão, né? Essa estrutura vermelha, com secreção, com edema, né? Pode ser sinal também de infecção. Vasculite no interior da lesão, que são pontos avermelhados, tá? Pode ser infecção, né, da queimadura.
e aumento ou modificação da queixa dolorosa, né? Se o paciente fala que a dor não está passando, mesmo após o tratamento, os curativos, né? Se essa dor vem ficando mais intensa, ficando maior, então pode ser sinal de infecção, tá? Então, esses sinais e sintomas, né, onde a lesão não tem uma progressão para melhora, né, onde o paciente, né, se refere ao aumento da dor, odor da ferida, aumento do edema, das secreções, tá? Então, a gente tem aí uma infecção de queimadura, na lesão. E aí é necessário uma avaliação médica, né, para mudar o tratamento, para intensificar esse tratamento e combater a infecção.